Audiobook do livro O Indivíduo e a Natureza dos Eventos em Massa. Um livro de Seth, por Jane Roberts. Capítulo 9. O Ideal, o Indivíduo, Religião, Ciência e a Lei. Início do ditado. Qual é a lei? Por que vocês têm leis? Por que você tem lei? As leis são feitas para proteger a vida, proteger a propriedade, estabelecer a ordem, punir os transgressores? As leis são feitas para proteger o homem da sua própria astúcia e chicana? Em suma, as leis são feitas para proteger o homem de sua própria natureza basicamente criminosa? As leis são feitas para proteger o homem de si mesmo, como geralmente é descrito por Freud e Darwin? O homem tinha leis, no entanto, muito antes. As leis são feitas, então, para proteger o homem de sua natureza pecaminosa? Se vocês fossem todos seres perfeitos, vocês precisariam de leis? As leis definem o que é inaceitável ou sugerem algo talvez indiferenciado, mau sentido, questões mais positivas? As leis são uma tentativa de limitar os impulsos? Fazer eles representarem as definições de massa da sociedade sobre qual comportamento é aceitável e o que não é? Qual é a diferença entre um crime e um pecado, como a maioria de vocês pensa naqueles termos? Iria o Estado punir você por um pecado? Certamente pode puni-lo por um crime. A lei é um reflexo de alguma outra coisa, um reflexo da busca inerente ao homem em direção ao ideal e sua realização? Quando a lei age como um idealista prático? Por que você zomba quando os políticos mostram os pés de barro? Como isso afeta você como indivíduo? Nós começaremos com o indivíduo. Cada indivíduo é inatamente motivado por uma boa intenção, por mais distorcida que essa intenção possa se tornar ou por mais torcido que os meios podem ser tomados para alcançá-lo. Assim como o corpo quer crescer desde a infância, todas as características da personalidade e habilidades querem crescer e se desenvolver. Cada pessoa tem o seu próprio ideal e os impulsos direcionam esses ideais naturalmente para suas próprias avenidas específicas de desenvolvimento. Avenidas destinadas a cumprir tanto o indivíduo e sua sociedade. Os impulsos fornecem especificações, métodos, significados, definições. Eles apontam para avenidas definidas de expressão, caminhos que darão ao indivíduo uma sensação de realização, poder natural, e isso fornecerá um feedback automaticamente para que a pessoa saiba que está impressionando o seu ambiente para melhor. Esses impulsos naturais seguidos irão automaticamente levar às organizações políticas e sociais, que se tornam ferramentas para o desenvolvimento individual e implementa para a realização da sociedade. Os impulsos, então, seguiriam facilmente em um movimento suave de ação de importância social. Quando você é ensinado a bloquear seus impulsos e para desconfiar deles, então suas organizações ficam obstruídas. Você é deixada com vagos sentimentos idealizados de querer mudar o mundo para o melhor, por exemplo. Mas lhe é negado o poder pessoal de seus próprios impulsos, que de outra forma ajudariam a direcionar esse idealismo, desenvolvendo suas habilidades pessoais. Você fica com um sentimento indefinido, persistente e uniforme, desejo atormentador de fazer o bem, de mudar os acontecimentos, mas sem ter meios à sua disposição para fazê-lo. Isso leva a uma frustração persistente, e seus ideais são fortes. A situação pode fazer com que você se sinta bastante desesperado. Você pode começar a exagerar a gaivota entre esse ideal generalizado e as evidências específicas da ganância do homem e corrupção que você vê tão obviamente em você. Você pode começar a concentrar-se em suas próprias faltas e em seu sentido crescente de insatisfação. Pode parecer a você que a maioria dos homens é movido por uma completa falta de intenção. Você pode ficar indignado, escandalizado ou pior, cheio de farisaísmo, para que você possa atacar todos aqueles com quem você não concorda, porque você não sabe como responder aos seus próprios ideais ou para a sua própria boa intenção.
A tarefa de tentar tornar o mundo melhor parece impossível, pois parece que você não tem poder e qualquer pequeno benefício privado, ações que você pode tomar parecem tão insignificantes em contrastes com esse ideal generalizado que você os descarta sardonicamente. E assim, você não tenta usar seu poder de forma construtiva. Você não começa com sua própria vida, com o seu próprio trabalho ou com seus próprios associados. Que diferença pode fazer para o mundo se você for um vendedor melhor, ou um encanador melhor, ou um funcionário de escritório, ou vendedor de carros? O que pode uma pessoa fazer? No entanto, é precisamente aí que, antes de mais nada, vocês devam começar a se esforçar. Lá em seus trabalhos, lá em suas associações, estão os lugares onde você se cruza com o mundo, sua vida pessoal. Seus impulsos afetam diretamente o mundo e nessas relações. Muitos de vocês estão convencidos de que não são importantes, e enquanto cada um de vocês se sentirem assim, parecerá que suas ações não têm nenhum efeito sobre o mundo. Você manterá propositadamente seus ideais generalizados, poupando-se assim da necessidade de agir sobre eles no único caminho aberto a você, confiando em si mesmo e em seus impulsos e impressionando aqueles que você encontra na vida cotidiana com a plena validade que é o seu propósito, é o seu próprio. A maioria dos criminosos age por desespero. Muitos têm ideais elevados, mas ideais que nunca foram confiáveis ou postos em prática. Eles sentem-se impotentes, de modo que muitos atacam com raiva ou vingança hipócrita contra o mundo que eles veem como cínico, ganancioso, pervertido. Eles têm concentrados nas grandes lacunas que parecem existir entre seus ideais do que o homem deveria ser e suas ideias do que o homem é. Por um lado, eles acreditam que o eu é mau e, por outro, eles estão convencidos de que o eu não deveria ser assim. Eles reagem extravagantemente. Eles costumam ver a sociedade como o inimigo do bem. Muitos, não todos agora, os criminosos possuem as mesmas características que você atribuiu aos heróis, exceto que os heróis têm meios para a expressão do idealismo e caminhos específicos para essa expressão. E muitos criminosos encontram esses caminhos cortados completamente. Não quero romantizar criminosos ou justificar aqui as suas ações. Eu quero apenas apontar que poucos crimes são cometidos por causa do mal, mas de uma forma distorcida, uma resposta ao fracasso da realização de um ideal sentido. Então, voltamos ao que é a natureza do ideal e do bem. Quem define o que é certo e errado, legal ou ilegal? Seção 862. A lei em seu país diz que você é inocente até que se prove o contrário. Aos olhos dessa lei, então, vocês são inocentes até que um crime seja provado contra você. Geralmente também deve haver testemunhas. Há outras considerações. Muitas vezes um cônjuge não pode testemunhar contra o outro. A oportunidade e o motivo também devem ser estabelecidos. No mundo da religião, porém, você já está manchado pelo pecado original. A marca de Caim é simbolicamente marcada em vossas testas. Vocês vêm de uma espécie que pecaram contra Deus. Automaticamente condenados, vocês devem fazer boas obras, ou ser batizados, ou crer em Cristo, ou praticar outros atos para serem salvos ou redimidos. De acordo com outras religiões, você pode ser terrestres pelos desejos grosseiros de sua natureza, presos à roda da vida, condenado a uma eternidade de reencarnações até que você seja purificado. Como eu disse antes, de acordo com a psicologia e a ciência, você é um conglomerado vivo de elementos e produtos químicos, gerado por um universo sem propósito, em si formado acidentalmente, e você recebe uma vida na qual todos os impulsos primitivos e animalescos de seu passado evolutivo sempre espreita dentro de você, esperando expressão e minando seu controle. Então, caro leitor, olhe para a lei como está neste país com olhos um pouco mais gentis do que você tinha antes, pois pelo menos estabelece legalmente uma crença em sua inocência e por todas as suas falhas, protege você dos aspectos muito mais fanáticos, digamos, de qualquer lei da religião. As leis religiosas tratam do pecado, seja ou não um crime
ou seja ou não, um crime haver sido cometido ou não. E conceitos religiosos geralmente assumem como certo que o indivíduo é culpado até que se prove inocente. E se você não cometeu um crime de fato, então você pelo menos pecou em seu coração, pelo qual, é claro, você deve ser punido. O pecado pode ser qualquer coisa, desde julgar cartas até ter uma fantasia sexual. Vocês são criaturas pecaminosas. Quantos de vocês acreditam nisso? Você nasceu com um reconhecimento embutido de sua própria bondade. Você nasceu com um reconhecimento interior de sua firmeza no universo. Você nasceu com o desejo de realizar suas habilidades, mover-se e agir no mundo. Essas suposições são a base do que eu chamarei de lei natural. Você nasceu amando. Você nasceu compassivo. Você nasceu curioso sobre si mesmo e seu mundo. Esses atributos também pertencem à lei natural. Você nasceu sabendo que possui uma identidade única e íntima, um íntimo sentido de ser, que é ele mesmo e que busca sua própria realização e a realização dos outros. Você nasce buscando a realização do ideal. Você nasce buscando agregar valor à qualidade de vida, agregar características, energias, habilidades para a vida que só você pode individualmente contribuir para o mundo e atingir um estado de ser que é exclusivamente seu, enquanto adiciona valor ao cumprimento do mundo. Todas essas qualidades e atributos são dados a você por uma lei natural. Você é uma espécie cooperativa e amorosa. Seus mal-entendidos, seus crimes e suas atrocidades, por mais reais que sejam, são raramente cometidos por qualquer intenção de ser mal, mas por causa de graves interpretações erradas sobre a natureza do bem e os meios que podem ser levados para sua concretização. A maioria das pessoas individualmente sabe que em algumas porções interiores de si mesmas, suas sociedades, governos, instituições educacionais, sistema, são todos construídos em torno de uma crença firme na falta de confiabilidade do ser humano, da natureza do ser humano. Você não pode mudar a natureza humana. Tal afirmação toma por admitido que a natureza do homem é ser ganancioso, um predador, um assassino no coração. Você age de acordo com suas próprias crenças, você se torna o que você pensa que é. Suas crenças individuais tornam-se as crenças de sua sociedade, mas isso é sempre um dar e receber. Em breve começaremos a discutir a formação de um tipo melhor de realidade de massa, uma realidade que pode acontecer à medida que mais e mais indivíduos começarem a entrar em contato com a verdadeira natureza do eu. Então, nós vamos ter menos pessoas assustadas e menos fanáticos, e cada pessoa envolvida pode, até certo ponto, começar a ver o ideal entrar em prática em sua realização. Os meios nunca justificam os fins. Seção 862. Quando falo de lei natural, não me refiro às leis da natureza dos cientistas, como a lei da gravidade, por exemplo, que não é uma lei de forma alguma, mas uma manifestação que aparece do ponto de vista de um certo nível de consciência como resultado de aparelho. Sua percepção preconceituosa também está embutida em seus instrumentos nesse sentido. Estou falando das leis internas da natureza que permeiam a existência. O que você chama de natureza refere-se, é claro, à sua experiência com a realidade, mas tipos bem diferentes de manifestações são também naturais fora deste contexto. As leis da natureza que eu estou explicando num processo de explicação subjaz a todas as realidades. Então formam uma base firme para numerosos tipos de naturezas. Vou colocá-los em seus termos de referência, no entanto. Cada ser vive a vida como se estivesse no centro da vida. Isso se aplica a uma aranha em um armário, bem como a qualquer homem ou mulher. Esse princípio também se aplica a cada átomo. Cada manifestação de cada consciência surge sentindo-se segura no centro da vida, experimentando através de si mesmo, consciente da vida através da sua própria natureza. Ele surge com um ímpeto interior em direção à realização de valores, é dotado de uma sensação de segurança dentro de si mesmo, um ambiente com o qual está apto a lidar. É dado o impulso para crescimento e ação, e cheio do desejo de impressionar seu mundo. O termo realização de valor é muito difícil de explicar, mas é muito importante. Obviamente, trata-se do desenvolvimento de valores, não valores morais, no entanto, mas valores para os quais você realmente não tem palavras adequadas.
Muito simplesmente, esses valores têm a ver com o aumento da qualidade de qualquer vida que o ser sente em seu centro. A qualidade desta vida não é simplesmente transmitida ou vivida, por exemplo, mas é adicionada criativamente, multiplicada de uma forma que não tem nada a ver com a quantidade. Nesses termos, os animais têm valores e se a qualidade de suas vidas se desentrega além de um certo ponto, a espécie diminui. Nós não estamos falando de sobrevivência do mais apto, mas a sobrevivência da vida com significado. A vida é um sentido para os animais. Os dois são indistinguíveis. Você fala pouco, por exemplo. Se nota que as aranhas fazem teias instintivamente porque as aranhas devem comer insetos e que a melhor maneira será a melhor fazedora de aranha será o tipo de aranha mais apto para sobreviver. A fazedora de teia será o tipo de aranha mais apta para sobreviver. É muito difícil para mim escapar da teia pegajosa de suas crenças. A web, no entanto, a seu modo, representa um ideal atualizado em parte da aranha. E se você perdoar o termo artístico, espanta as aranhas que voam tão gentilmente que caem naquelas teias. Você pode dizer que a aranha se pergunta como a arte pode ser tão prática. E a pobre mosca desavisada? Então é assim, enamorada da teia de aranha que perde todo o senso de cautela? Pois certamente as moscas são as vítimas de tais nefastos esplendores de teia. Estamos dizendo aqui de coisas pegajosas de fato. Por um lado, você está lidando com diferentes tipos de consciência do que a sua própria. São consciências focalizadas em certos focos, cada uma sentindo-se no centro da vida. Embora esta seja o caso, no entanto, essas outras formas de consciência também se identificam com a fonte da natureza de onde emergem, de uma forma impossível de explicar. A mosca e a aranha estão conectadas e cientes da conexão, não como caçador e presa, mas como participantes individuais em processos mais profundos. Juntos, elas trabalham em direção a um tipo conjunto de realização de valores no qual ambos são cumpridos. Existem comunhões de consciência das quais você é inconsciente, enquanto você acredita em teorias como a sobrevivência do mais apto, no entanto, e as grandes fantasias da evolução, então você monta suas percepções do mundo para que pareçam confirmar essas teorias. Você não verá valor na vida de um camundongo sacrificado em laboratório, por exemplo. E você projetará batalhas de garras e presas na natureza, perdendo completamente o grande empreendimento cooperativo que é envolvido. Os homens podem enlouquecer se acreditarem que a vida não tem significado. A religião cometeu erros grosseiros. Pelo menos resistiu a uma vida após a morte, uma esperança de salvação e preservou, às vezes a contragosto, a tradição da alma heróica. A ciência, incluindo a psicologia, pelo que te disse e pelo que deixou de dizer, chegou perto de uma declaração que a própria vida não tem sentido. Esta é uma contradição direta do profundo conhecimento biológico, para não falar da verdade espiritual. Ela nega o significado da integridade biológica, nega ao homem o uso prático daqueles elementos de que necessita como criatura biológica, a sensação de estar no centro da vida, que ele pode agir com segurança em seu ambiente, que ele pode confiar em si mesmo e que seu ser e suas ações têm significado. Os impulsos fornecem o guia da vida para a ação. Se você é ensinado que você não pode confiar em seus impulsos, então você é colocado contra sua própria integridade física. Se você acredita que sua vida não tem sentido, então você fará qualquer coisa para fornecer significado enquanto age como um rato em um dos labirintos da ciência, pois sua primeira diretriz, por assim dizer, foi adulterada. Estou tentando moderar minhas declarações aqui, mas sua psicologia dos últimos 50 anos ajudou a criar insanidades, tentando reduzir o grande impulso individual da vida que está dentro de cada pessoa a uma massa generalizada de impulsos caóticos e produtos químicos, uma mistura, novamente, de pensamento freudiano e darwiniano mal aplicado. As agonias mais privadas da alma foram atribuídas a mais ou menos fonte comum nos impulsos inconscientes primitivos do homem. Os impulsos privados incontroláveis em direção à criatividade eram vistos como o conglomerado desequilibrado de produtos químicos dentro do ser mais privado de uma pessoa, uma reviravolta de perversidade. O gênio era visto como um erro de cromossomos ou o feliz resultado do ódio de um homem por seu pai.
O sentido da vida era reduzido à natureza acidental dos genes. A ciência pensada em termos de médias e estatísticas, e cada pessoa deveria se encaixar dentro desses reinos. Até certo ponto, isso também se aplica à religião no mesmo período. As igrejas queriam pecadores em abundância, mas evitaram os santos ou qualquer outro comportamento extravagante que não falava da duplicidade do homem. De repente, pessoas com características paranoicas, bem como esquizofrênicas, emergiam do papel de parede desta civilização elegantemente estabilizada. A característica de cada um foram devidamente anotadas. Uma pessoa que sente que a vida é sem sentido e que sua vida em particular não tem sentido seria antes perseguido do que ignorado. Mesmo o peso da culpa é melhor do que o seu sentimento em tudo. Se o paranoico pode sentir que ele é perseguido pelo governo ou poderes ímpios, então pelo menos ele sente que sua vida deve ser importante. Caso contrário, por que outros tentariam destruí-lo? Se vozes diziam a ele que ele deve ser destruído, então pelo menos essas vozes seriam reconfortantes, pois eles os convencem de que sua vida deve ter valor. Ao mesmo tempo, o paranoico pode usar suas habilidades criativas em fantasias que aparentemente confundem a mente dos sãos. E aquelas habilidades criativas têm um significado, pois as fantasias novamente servem para tranquilizar o paranoico do seu valor. Se em seus termos ele fosse são, ele não poderia usar suas habilidades criativas, pois elas estão sempre conectadas com o significado da vida. E o paranoico está convencido de que a vida é sem significado. No passado, pouco ajudou os psicólogos freudianos a ouvir as associações de uma pessoa enquanto mantém um objetivo ou fingir que os valores não existem. Muitas vezes, a pessoa rotulada como esquizofrênica tem tanto medo da sua própria energia, impulsos e sentimentos que estes são fragmentados, objetivados e vistos como vindo fora e não de dentro. Ideias de bem e mal são exageradas, separadas uma das outras, ainda que, novamente, as habilidades criativas tenham alguma expressão. A pessoa não se sente capaz de expressá-las de outra forma. Essas pessoas têm medo do peso de suas próprias personalidades. Elas têm ensinado que a energia é errada, que o poder é desastroso e que os impulsos do eu devem ser temidos. Que proteção, então, serão se não projetar efetivamente estas fora do alto dos impulsos do bem e do mal e, portanto, bloquear efetivamente a ação organizada? O termo esquizofrenia, com a autoridade de psicologia, torna-se um macacão de massa, em que a integridade da personalidade e o significado recebe uma explicação massiva e generalizada. Aqueles que são paranoicos são, infelizmente, aqueles que acreditam mais firmemente no pior das piores idiotices da ciência e da religião. O paranoico e o esquizofrênico são tentados a encontrar um significado em um mundo que aprenderam não ter sentido, e suas tendências aparecem em menor forma em toda a sociedade. A criatividade é um ímpeto inerente ao homem, muito mais importante do que, digamos, o que a ciência chama de satisfação das necessidades básicas. Nesses termos, a criatividade é a necessidade mais básica de todas. E não estou falando aqui de nenhuma necessidade obsessiva de encontrar ordem, caso em que, por exemplo, uma pessoa pode restringir seu ambiente mental e físico, mas de impulsos poderosos dentro da espécie para a criatividade e para a realização de valores emocionais e espirituais. E se o homem não encontrar estes, então os chamados impulsos básicos em direção à comida ou abrigo não sustentarão. Não estou simplesmente dizendo que o homem não vive só de pão. Estou dizendo que se o homem não encontrar sentido na vida, não viverá, com pão ou sem ele. Ele não terá energia para buscar pão, nem confiará em seu impulso de fazê-lo, então. Existem leis naturais, então, que guiam todos os tipos de vida e todas as realidades, leis de amor e cooperação. E essas são as necessidades básicas da qual estou falando. Seção 686. Corrigindo, seção 866. Cada espécie é dotada de sentimentos emocionais, imersa em um sistema interior de realização de valores. Cada espécie, novamente, então, não é apenas preocupada com a sobrevivência física e a multiplicação de seus membros, mas uma intensificação e realização daquelas qualidades particulares que são características dela.
No que diz respeito a esta discussão, existem ideais biológicos impressos dentro dos cromossomos, mas também há ideais embutidos, muito mais difíceis de definir, que existem como, digamos, projetos mentais para o desenvolvimento de outros tipos de habilidades. Eu uso a palavra mental, significando que todas as espécies possuem seus próprios tipos de vida mental interior, em oposição às características físicas das plantas ou animais com os quais você está familiarizado. Suas opiniões oficiais efetivamente o fecham da verdadeira evidência que você pode perceber da cooperação que existe entre a espécie, por exemplo. Tampouco estou falando de uma cooperação forçada, como resultado do instinto que de alguma forma organiza os hábitos sociais dos animais para seus hábitos, que são seus hábitos de fato sociais e cooperativos. Hubert ficou recentemente escandalizado ao ler que a ciência ortodoxa ainda não concede ao homem a vontade. De acordo com suas tendências, qualquer sentimento de consciência é, em vez disso, o reflexo de uma atitude do cérebro a qualquer momento. No entanto, estou dizendo que o homem tem livre-arbítrio dentro da estrutura da sua existência e que todas as outras espécies também dentro das estruturas de suas existências. A galinha não consegue ler um livro. Ela não pode escolher ler. A planta não pode optar por andar na rua. A galinha e a planta podem escolher viver ou morrer, no entanto. Questões bastante importantes na existência de qualquer entidade. Elas podem escolher gostar ou não do seu ambiente e alterá-lo de acordo com suas circunstâncias individuais. Está na moda dizer que algumas leis científicas podem ser provadas em níveis microscópicos, onde, por exemplo, pequenas partículas podem ser aceleradas muito além dos seus estados. Mas você ignora cuidadosamente que o sentimento existe no microscópio em níveis que pode haver partículas psicológicas, muito menos chegar à conclusão de que todas as partículas são partículas psicológicas, com seus próprios impulsos para o desenvolvimento e cumprimento de valores. É por isso que os átomos se juntam para formar a matéria. Eles buscam a realização de si mesmos através da forma. Eles escolhem cooperativamente as formas que assumem. Se a partícula mais simples é tão dotada de ímpeto com ideais ocultos que buscam a realização, então e o ser humano? Você tem a propensão a buscar significado, amor, cooperação, empreendimentos. Você tem a propensão a formar deslumbrantes mentes e criações psicológicas, como suas artes e ciências e religiões e civilizações. Quaisquer erros que você tenha cometido ou distorções grosseiras, mesmo aqueles que existem por causa da sua necessidade de encontrar um significado em sua vida privada, existência e na própria vida. Qualquer cientista que acredita que a vida não tem sentido simplesmente dotou-se de que considera um apoio infalível contra as vicissitudes da vida. Se ele diz a vida não tem sentido, ele não pode ser decepcionado se for esse o caso, pois ele está abrigado em um autocriado casulo, que tem um significado, porque serve de almofada contra seus medos mais profundos. Quando uma civilização não apoia a criatividade, ela começa a vacilar. Quando desconfia do seu povo talentoso, em vez de encorajá-lo, uma nação pelo menos está com problemas. Suas psicologias, enfatizando a norma, fizeram pessoas assustadas com suas características e habilidades individuais, porque a norma da psicologia não se ajustava aos contornos de nenhum ser humano. Não toque nas alturas ou nas profundezas da experiência humana. Pessoas ficaram com medo da sua própria individualidade. Hubert hoje leu um artigo sobre crianças superdotadas, seu histórico e o desenvolvimento. Crianças superdotadas não se encaixam na imagem da psicologia. Crianças superdotadas não cabem no retrato de criança que é vendido aos pais. O fato é que, por muitas razões, as crianças superdotadas apenas mostram a latente rapidez, agilidade mental, curiosidade e capacidade de aprendizagem, ou seja, inerente à espécie. Elas não são versões excêntricas da humanidade em tudo, mas, em vez disso, fornecem uma dica das verdadeiras capacidades da humanidade. Seus cérebros não estão vazios, nas máquinas bem lubrificadas, prontas para girarem atividade em seus nascimentos. Eles são fornecidos como uma propensão para aprender, e os rudimentos do conhecimento, como você o entende, saem dentro do cérebro. Nesses termos agora, o cérebro pensa antes do que faz aniversário. Ele simplesmente não reage. Cada indivíduo tem suas próprias habilidades. Alguns que envolvem relacionamentos com outros
Não tem nem palavras para isso. Os pais, no entanto, muitas vezes desaprovam seus filhos se eles mostrarem presentes incomuns. Eles temem que seus filhos não consigam junto com outros. Eles estão chateados porque as crianças não se encaixam na norma, mas nenhuma criança se encaixa na norma. Muitos adultos, sentindo suas próprias habilidades em um campo ou outro, deliberadamente minimizam essas habilidades porque têm medo de ficar de fora das massas, ou eles têm medo de serem atacados por seus pares. Eles foram ensinados pela religião e pela ciência que qualquer tipo de grandeza é suspeito. No entanto, cada pessoa viva contém um elemento de grandeza, e mais, um desejo de realizar essas habilidades interiores. Não estou falando de grandeza em termos de fama ou em termos de geralmente compreendida habilidades artísticas ou intelectuais apenas, mas também de pessoas cujas vidas têm capacidade para grandes conteúdos emocionais. Estou falando também de outras habilidades naturais e da comunicação onírica, a utilização consciente dos sonhos e da criatividade na vida diária. Há dimensões no sentimento humano e na experiência psicológica que permanece latente simplesmente porque você concentra sua atenção tão intimamente dentro da ideia de que há norma. Qualquer experiência não oficial deve então permanecer bizarra, excêntrica, fora de suas principais preocupações e ignorada por sua ciência. Muitas crianças, por falar nisso, que são consideradas retardadas por seus professores, em vez disso são altamente talentosas. O mesmo também se aplica a perturbações, crianças que são hiperativas e usam drogas. Delas a rebelião é bastante natural. Crianças autistas, em muitos casos, agora são aqueles que pegaram a ideia de que o mundo é tão inseguro que é melhor não se comunicar com ele, mesmo que suas demandas ou necessidades estão sendo atendidas. Quando a criança é alimentada e vestida e cuidada, então ele continua seu comportamento e o comportamento em si serve ao que precisa. A criança sente que não é seguro para interagir com o mundo, no entanto. Ninguém vai privar uma criança de comida, mas a comida pode ser usada em tais casos, talvez em termos de guloseimas, se a criança deve pedir por eles ou de alguma forma indicar alguma escolha. Crianças autistas têm medo de fazer escolhas. Algumas, muitas vezes, é recolhido dos pais, de modo que a criança expressa seus próprios medos não reconhecidos. A criança autista, altamente inteligente, no entanto, até certo ponto, tal criança simboliza o que acontece quando o indivíduo acredita que ele ou ela é indigno, que ele ou ela não pode confiar em impulsos, que escolhas apresentam mais problemas do que vantagens, que é mais seguro esconder suas habilidades do que usá-las, que a vida é expressão. Vou finalizar este ditado e começarei agora o início de uma resposta. Resposta aqui para uma pergunta que Robert fez a Seth antes do início da sessão. A pergunta de Robert era sobre a relação entre o organismo e as doenças. Vamos à resposta de Seth. Você faz sua própria realidade. Essa deve ser sua resposta completa, mas obviamente não é. Em primeiro lugar, se um espermatozoide portador de câncer entrar no útero de uma mulher e se ela não tivesse intenções de contrair a doença, o próprio corpo, o sistema do corpo, tornaria o câncer completamente ineficaz. Em segundo lugar, porém, referindo-se ao artigo, não é isso que acontece para começar, e eu estou um pouco perdido para explicar, simplesmente por causa de certas suposições invisíveis que parece, para mim, que deveriam necessariamente fazer sentido. Vou explicar o melhor que puder, embora algo do que eu digo certamente parecerá contraditório para o conhecimento científico. Embora os cientistas possam encontrar células cancerígenas, e embora possa parecer que o câncer é causado por um vírus, o câncer, ao contrário, envolve uma relação, digamos, entre o que você pode pensar como hospedeiro e parasita, nesses termos. E até certo ponto, o mesmo se aplica a qualquer doença, incluindo a varíola, embora as doenças, elas mesmas, podem parecer ter causas diferentes. Uma célula hospedeira, digamos, não é simplesmente atacada, convidada ao ataque, embora não esteja nem um pouco satisfeito com as conotações da palavra ataque. Estou tentando usar palavras familiares para que você possa entender. Não é simplesmente que uma célula de repente relaxa suas defesas contra uma doença. Da forma mais fácil que puder, tentarei explicar. Uma célula espelha um estado psicológico. Uma célula existe por si mesma, como sua própria entidade, mas também em contexto com todas as outras células do corpo.
Existem literalmente incontáveis estados psicológicos que se misturam e se intercambiam constantemente, com a postura psicológica geral sendo de integridade biológica. O organismo se mantém coeso, mantém suas funções e assim adiante. Seu corpo é o espelho físico do seu estado psicológico. É alimentado pela energia do universo. Na verdade, brota em seu ser a cada momento. Sua mente e seu corpo vêm da mesma fonte da energia universal. Você é alimentado com vitalidade. Você deve buscar significado em suas vidas. Quando você perde o sentido da vida, ou seja, por qualquer motivo, isso se reflete no seu corpo. É muito difícil separar tudo isso das muitas conotações colocadas sobre as doenças, e não quero que o material seja mal interpretado. O câncer, por exemplo, tornou-se o símbolo da vulnerabilidade do corpo nos anos atuais. A prova da suscetibilidade do homem ao corpo. É uma doença que as pessoas têm quando querem morrer, quando estão com vergonha de admitir que querem morrer, porque a morte parece voar contra o comportamento são. Se a espécie luta para sobreviver, então como pode os indivíduos quererem morrer? Eu mencionei antes que muitas pessoas tiveram câncer e recuperaram-se dele sem nem saber. No seu sistema de crença, no entanto, é quase imperativo consultar um médico em tais circunstâncias, pois muitos medos são infundados e o medo sozinho, sem fundamento, dá à pessoa uma nova vida simbolicamente e fisicamente. No caso do seu artigo, as células de uma mulher já teriam que preparar-se para o convidado desde que o convidado fosse cancerígeno e era um esperma. Não há um ataque, há uma aceitação e uma preparação para certas mudanças. Uma crise de vida se forma. O parasita ou o vírus desempenha seu papel na criação de tal posição psicologicamente desejada. É uma posição emocionalmente carregada, uma crise iminente. Estou ciente das questões atormentadoras envolvidas em tais questões e também da lacuna entre minhas explicações e as experiências cotidianas de muitas pessoas. O fato é que quando a morte chega, ela é desejada. Ela foi escolhida. O fato é que a morte, a seu modo, é o ápice da vida, conduzindo-o para um novo nascimento e uma nova experiência. As células sabem disso, assim como o coração. As pessoas não podem admitir que querem morrer em determinados momentos. Se elas poderiam aceitar o fato dos seus próprios desejos, alguns poderiam até mudar suas mentes. Muitos os fazem, a condição psicológica muda para melhor, e as células do corpo não são mais favoráveis à condição cancerosa. Há mulheres cujos maridos fizeram vasectomia também muitas vezes resolveram problemas sexuais que os incomodavam. O medo é reduzido naquela área. O câncer cervical pode envolver distorções do próprio processo de crescimento devido a complicadas distorções de crença por parte da mulher. De certa forma, a própria dor do câncer, de alguns tipos de câncer, muitas vezes age através de sua intensidade como um reflexo à crença da pessoa de que a vida é dolorosa, atormentadora. Ao mesmo tempo, a dor é um lembrete de sentimento e sensação. Isso é tudo por esta noite. Seção 867. Posso ficar perplexo, e foi minha perplexidade que Hubert sentiu, pois há de fato muita informação que eu quero lhe dar ao longo de certas linhas. E, no entanto, devo lutar com modos de pensamento que são habituais para você, e esses modos tornam difícil para você combinar vários elementos de especulação. Como sempre, farei o melhor que puder, usando conceitos com que você está familiarizado, pelo menos para começar. Eu percebo que a experiência atual talvez pareça contraditória a algumas dessas ideias, então tenha paciência comigo. Vou, portanto, combinar a ideia de doença com a ideia de criatividade, pois os dois estão intimamente conectados. Resumidamente, lembre-se das analogias que fiz no passado, comparando a paisagem da experiência física com a paisagem do pintor, que pode ser escura, sombrio, cheio de presságios, de desastres e ainda assim ser uma obra de arte. A esse respeito, cada pessoa pinta o seu próprio retrato em cores vivas. Um retrato que não se limita a sentar-se em um ambiente tranquilo, pôr-se à mesa, mas que tenha toda a capacidade de ação. Os de vocês, agora vivendo, digamos, estão na mesma classe de vida. Você olha para ver como os seus contemporâneos estão se dando bem com seus retratos, e você descobre variedades múltiplas, altos retratos trágicos, altos retratos heróicos, cômicos. E todos esses retratos são vivos, estão vivos e interagindo, e como eles interagem, eles formam os eventos sociais e políticos planetários de massa do seu mundo.
Esses retratos, obviamente, têm uma realidade biológica. De uma maneira falando, agora, cada pessoa mergulha nos mesmos suprimentos de tinta e assim adiante. Quais são os elementos dos quais suas semelhanças emergem? Deve haver uma grande liberdade criativa permitida para tais retratos. Cada um interagindo uns com os outros ajuda a formar o psicológico e físico da realidade da espécie. Então, você está de alguma forma envolvido na formação de um grande número de retratos. Eu simplesmente quero que você mantenha essa analogia em segundo plano. Esses retratos, porém, são o resultado de uma criatividade tão inatos e milagrosos que são criados automaticamente, uma arte automática. Em certos níveis, a espécie está sempre criativamente embarcada em versões alternativas de si mesma. Os padrões gerais permanecerão. A integridade biológica é mantida. O que você pensa como doenças, no entanto, são elementos bastante criativos, trabalhando em diferentes níveis e em muitos níveis ao mesmo tempo. Muitos vírus são vitais para a saúde física, a existência e, em seus termos, há gradações de atividade, de modo que somente sobre certas condições os vírus se transformam. Digamos no que você considera mortal. O corpo mais saudável contém dentro de si muitos dos chamados vírus mortais no que você pode chamar como um formulário inativo. Inativos de seu ponto de vista na medida em que eles não estão causando doenças. Eles estão, no entanto, ajudando a manter a integridade geral do corpo em equilíbrio. Em cada corpo, a espécie estabelece um status quo conhecido e ainda experimenta criativamente em muitos níveis com células com alterações celulares, variações cromossomáticas, de modo que, é claro, cada corpo é único. Existem tipos de gradações, digamos, nas linhas e tipos de doença. Certas doenças podem realmente fortalecer o corpo de um estado anterior mais fraco, convocando todas as defesas do corpo. Sob certas condições, alguns dos chamados estados de doença podem garantir a sobrevivência da espécie. É muito difícil explicar. De certa forma, alguns estados de doença ajudam a garantir a sobrevivência da espécie, não eliminando a doença, mas introduzindo em grande número de indivíduos as condições necessárias para estabilizar outras cepas dentro da espécie que precisam ser verificadas, ou para inocular naturalmente a espécie contra um perigo maior. Nos níveis minúsculos, níveis microscópicos, há sempre alguns experimentos biológicos sendo realizados, em um esforço criativo para dar à espécie como margem de manobra possível para uma ação efetiva. Seu corpo é alterado biologicamente por seus pensamentos. Sua cultura tem seu efeito biológico sobre a espécie, e não estou falando de conexões óbvias de maneira depreciativa, como poluição e assim por diante. Se você estava pensando nos velhos termos de evolução, então eu estaria dizendo que suas culturas e civilizações realmente alteram as mensagens cromossomáticas. Seus pensamentos afetam suas células, novamente elas podem mudar o que se pensa com fatores hereditários. Suas imaginações estão intimamente ligadas com as suas doenças, assim como a sua imaginação é tão importante em todas as áreas de sua vida. Você forma o seu ser com considerações com o que você considera imaginativamente como possibilidade, e seus pensamentos adoeceram seu corpo nesse respeito. Em suma, a doença é uma ferramenta usada em prol da vida porque as pessoas lhe deram benefícios sociais, econômicos, conotações psicológicas e religiosas. Tornou-se, então, a doença mais uma área de atividade e de expressão. Eu disse a você que em níveis microscópicos não há estrutura rígida, autoestrutura como a sua. Existe identidade. Uma célula não teme sua própria morte. Sua identidade viajou de um lado para o outro, do físico para a realidade não física, com muita frequência como algo natural. Ela canta com a qualidade de sua própria vida. Ela coopera com outras células. Afilia-se ao corpo no qual faz parte, mas de certa forma presta-se a essa formação. Os sonhos da espécie são altamente importantes para sua sobrevivência. Não apenas porque sonhar é uma necessidade, mas porque nos sonhos a espécie está imersa em níveis mais profundos de criatividade, de modo que aquelas ações, invenções, ideais que serão necessários no futuro aparecerão em seus devidos tempos e lugares. Nos velhos termos da evolução, estou dizendo que a evolução do homem, o progresso, também dependia de seus sonhos. Agora, muitas das características que vocês consideram humanas, na verdade, a maioria delas, aparecem de uma forma ou de outra em todas as outras espécies.
Era a natureza dos sonhos do homem, no entanto, que foi em grande parte responsável pelo que você gosta de pensar como a evolução da sua espécie. Você aprendeu a sonhar de forma diferente das outras criaturas. Você sonhou que falava línguas antes da sua invenção física de curso. Foi a natureza de seus sonhos e a criatividade de seus sonhos que fez de você o que você é. Caso contrário, você teria desenvolvido uma linguagem mecânica. Você já desenvolveu uma, essa chamada designação, localizações, e lidou com a realidade mais simples e objetiva. Eu andei até lá, ela caminha até lá, o sol está quente. Você não teria esse tipo de declaração de fato física. Você não teria alguma maneira de conceber objetos que ainda não existem. Você não teria como se imaginar nas situações de romance. Você não teria uma visão geral das estações, pois sonhar educava a memória e aumentava o tempo de atenção do homem. Isto reforçou as lições da sua vida diária e foi muito importante na vida do homem, do progresso do homem. Usando apenas o intelecto, o homem não aprendeu simplesmente por meio da experiência ao longo das gerações. Digamos que uma temperatura que segue-se da uma temporada se seguiu a outra. Ele viveu muito no momento para isso. Em uma temporada ele sonhou com os outros, porém em sonhos viveu se espalhando as sementes das frutas como ele tinha visto o vento fazer na vida cotidiana. Seus sonhos o lembraram de que uma estação fria havia chegado e volta novamente. A maioria das suas invenções surgiu em sonhos e novamente é a natureza dos seus sonhos que o torna tão diferente das outras espécies. A criatividade da espécie é também o resultado do seu tipo particular de especialização onírica. Isso equivale a um estado único de existência por si só, no qual você combina os elementos da realidade física e não física. É quase um limite entre as duas realidades, e você aprendeu a manter sua intenção física tempo suficiente naquele limiar para que você tenha uma espécie de breve atenção abrangente a lá, e usá-la para extrair da realidade não física precisamente aqueles elementos criativos que você precisa. Os animais, via de regra, são menos orientados fisicamente em seus estados de sonho. Eles sonham com a realidade física, mas muito mais brevemente do que você. Caso contrário, eles mergulham em sonhos em diferentes tipos de consciência onírica, que espero explicar mais tarde. Mas continuarei com o material em uma próxima sessão.